Nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a fazerem esse colete. Esse colete aqui, ele é aquele colete maxi colete. Ó, notem que minha manequim, ela é o tamanho normal, né? Tamanho 42 por aí. Esse colete aqui, ele é um colete extra grande, ok? Um colete assim, mais folgado, um maxi colete para você usar com meião, legging, aquelas calças mais justinhas. Ele tem esses dois botões aqui do lado, que ele é fechado, e tem essa parte aqui também da sua manga. Então, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto, que é um ponto maravilhoso. Eu vou ensinar vocês a fazerem a gola e depois fazerem o acabamento na parte lateral da nossa peça, colocar os botões e também fazer a nossa barra. Então, esse colete ele é feito por inteiro. Eu fiz a parte da frente, depois dividi aqui e fiz a parte de trás. É muito fácil de fazer, não tem muito recorte, não tem aumento e diminuição. Então, você que pediu um colete em crochê tunisiano e quer aprender, fique comigo e aqui segue a lista de material em que você vai precisar para essa peça, ok? Vamos lá então? Para iniciarmos o trabalho, nós vamos usar essa agulha, né, de crochê tunisiano aqui, número 6, e o fio molé, tá? Ele tem 500 tecs, 200 metros, a cor dele é o 7650, tá? Então, vamos lá ao nosso trabalho. Para começarmos, a gente tem que começar fazendo as correntinhas, certo? Então, vamos fazer aqui... como eu sempre digo, depende do fio que você estiver usando, depende da agulha, a grossura da agulha que você estiver usando, é o número de correntes que você vai fazer. Então, vamos fazer em centímetros. Eu tenho que fazer aqui o número de correntes suficiente para alcançar a largura do meu trabalho. Então, como a minha peça ela tem 70 centímetros de largura, eu tenho que fazer as correntinhas o número equivalente aos 70 centímetros de largura. Vamos lá fazendo as nossas correntinhas, então? ...70 centímetros de correntinhas prontas, né? Agora, para iniciarmos o nosso trabalho aqui, o ponto, né? Porque o trabalho nós já iniciamos. Eu vou subir aqui uma correntinha... E pulando esse ponto da agulha e a primeira correntinha, na próxima correntinha aqui, nós vamos fazer iniciar o ponto palito, onde você insere a agulha na correntinha, laça o fio e deixa o fio na agulha. Próxima correntinha, insere a agulha, laça o fio e deixa o fio na agulha. E assim, nós vamos preenchendo toda a nossa agulha, fazendo assim a nossa primeira carreira, que seria só o ponto palito do nosso trabalho. Nas seguintes carreiras, nós vamos já fazer o nosso ponto fantasia, o nosso ponto trabalhado. Vocês têm que seguir o vídeo sem pular, porque nesse ponto fantasia, uma carreira você pega de um jeito e outra carreira você pega de outro, para que o ponto ele dê certo, ou a fantasia dele, o trabalho dele. Se vocês não seguirem corretamente como que a gente inicia o trabalho no início da carreira e termina o seu trabalho, ele pode ficar torto, enviesado, como acontece de muitas pessoas que entram em contato comigo. Aí quando eles me mandam uma foto porque que o trabalho está torto, é porque não iniciou a carreira corretamente e não deu acabamento à carreira corretamente. Então, é um ponto muito fácil de fazer, é uma técnica muito fácil de ser executada, mas requer um pouco de atenção no início da carreira, no meio e também durante o final, o último ponto que você tira da agulha ou coloca na agulha, quando você está executando o seu trabalho. Ok? Vamos fazer sempre assim, os pontos sempre da mesma altura, para que o seu trabalho fique bonito.
Lembrando aqui que esse ponto, por ser cruzado, ele requer o número de pontos em pares. Então, agora que eu preenchi toda a minha agulha, eu contei todos os pontos que estão na agulha, deu 105 pontos. Os 105 pontos não é um número par. Então, como que eu faço? Eu retrocedo aqui e tiro um ponto da agulha para ficar 104. Essa correntinha que ficou aqui, vocês não se preocupem, porque ou vocês desmancham ela, ou vocês seguram ela aqui e ela já ficou bem presa aqui na ponta. Então, temos 104 pontos na agulha, ok? Agora, o primeiro ponto você tira uma vez só, assim, tirou um, como se fosse uma correntinha. Um ponto só você tira. Agora, nós vamos tirar de 2 em 2, ou seja, esta correntinha que está na agulha e vamos descarregar um ponto da agulha, fazendo assim, laçando o fio, puxando, tirando o primeiro e tirando o ponto da agulha. Novamente, notem que ficou uma laçada na agulha e vamos descarregar a próxima. Por isso que eu falo, tiramos de 2 em 2. Laçamos o fio e tiramos 2 pontos da agulha. E assim, nós vamos descarregar todos os pontos que estão na nossa agulha, até chegarmos novamente ao início e começarmos a fazer o nosso ponto fantasia. Esse ponto fantasia nós vamos fazer em cima, pegando esse ponto palito como ponto base para o nosso trabalho, ok? Pontos tirados da agulha, agora vamos iniciar a nosso ponto renda cruzada. Então, eu subo aqui uma, duas correntinhas, notem, duas correntinhas. Agora, eu venho aqui e pulo esse primeiro ponto palito aqui, que é onde eu subi as 3 correntinhas. Aqui tem o segundo ponto palito e aqui o terceiro ponto palito. Eu laço o fio assim na agulha, como se fosse fazer um ponto alto. Insiro a agulha, tem o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Laço o fio. Tiro uma vez o ponto, como se tivesse feito meio ponto alto. Então, o ponto fica assim. E fica esse ponto na agulha. Laço o fio e venho aqui nesse ponto de trás, que nós pulamos. Insiro a agulha no palito, bem aqui na frente do palitinho, assim. Laço o fio e tiro 2 pontinhos aqui de uma vez. Ficou assim cruzado. Agora eu venho aqui, laço o fio, pulo um ponto. No próximo ponto, eu venho e faço o meio ponto alto, deixando um ponto na agulha. Laço o fio, vou para o próximo palito, palito anterior, aliás, desculpe. Insiro a agulha, laço o fio e tiro 2 pontinhos daqui e fica assim na agulha. Então, sempre nós vamos deixando o ponto na agulha. Vou fazer mais uma vez. Laçamos o fio, pulamos um ponto. No próximo ponto palito, pegamos ele aqui pela frente. Laçamos o fio e tiramos essas 2 argolinhas aqui, ó. Tiramos aqui, ficou uma na agulha. Laçamos o fio, voltamos no ponto anterior que nós pulamos. Inserimos a agulha no ponto palito. Laçamos o fio e novamente tiramos. Então, note que o ponto ele vai ficando cruzado. Só que nós vamos fazer cruzado até o final. Antes de chegar no final, eu vou mostrar para vocês como é que termina. Vamos tirar da agulha e na próxima carreira a gente vai pegar diferente. Por isso, vocês não podem pular o vídeo, ok? Todos os pontos na agulha, olha como cabe bastante ponto na agulha. Ele vai enrolando assim, mas é assim mesmo, tá? Então, quando chegou aqui, olha, notem que aqui faltam 3 pontos palitos para terminar. Por que eu falei número par? Porque agora você vem aqui, vem no próximo, faz o ponto novamente, laça o fio, vem no que você pulou aqui, sobrou um ponto, certo? Esse ponto aqui, você vai fazer assim, meio ponto alto. Você vai pegar ele, não nessa correntinha que vira aqui, olha, que tem essa correntinha que virou. Nessa correntinha da lateral aqui, notem bem, assim, olha, você vai pegar ela dupla, dessa maneira. Você laça o fio e você tira meio ponto alto.
ficou um meio ponto alto na agulha, porque meio ponto alto, porque você não tirou ele completamente. Agora, para descarregar a nossa agulha, sempre o primeiro ponto a gente tira um só, e depois que a gente vai tirando o que tá aqui na correntinha na agulha e uma laçada aqui. Então, vamos lá, vamos começar a esvaziar a nossa agulha. Então, eu venho aqui e faço uma correntinha e tiro o ponto. Automaticamente, eu terminei de fazer o ponto alto. Agora, eu laço o fio e tiro de 2 em 2. Laço e tiro de 2 em 2. Procurem, na volta aqui, essa correntinha que vocês estão fazendo, de laçar e tirar, procure fazer a correntinha sempre na mesma medida. Não aperte muito a correntinha e não solte muito ela. Sempre procure fazer o ponto de maneira assim que você está fazendo, da mesma maneira. Porque se você fizer uma correntinha justa, na volta o seu trabalho vai viesar para cá. Se você fizer uma corrente muito larga, o que vai acontecer? Seu trabalho pode embabar, certo? E não é isso que você quer. Então, vamos fazendo assim, com calma, com carinho, com paciência, porque depois que vocês pegarem a prática, vocês vão tirar de letra de fazer isso daqui. Mas no começo, vão fazendo assim, até você pegar o jeito de fazer de uma maneira só e de um tamanho só os seus elinhos. Olha, peguei 2, os seus elinhos e suas correntinhas, tá? Vamos descarregar toda a nossa agulha e eu vou voltando, mostrando como é que eu vou fazer a segunda carreira, que a gente inicia ela de modo diferente e também vai terminar ela de modo diferente, certo? Vamos lá. Chegamos aqui no nosso início do trabalho, vamos subir uma, 2 correntinhas. Aqui é o pulo do gato para a próxima carreira. Por quê? Se você vier aqui, laçar o fio e já pegar nesse, pulando um ponto e nesse segundo ponto, vai ser o ponto bambu. O ponto bambu eu já ensinei aqui no meu canal, mas esse daqui é um ponto renda cruzado. Então, como que vai fazer? Você não pode chegar e pular aqui e ir para o próximo. O seu trabalho, ele vai encurtar, vai diminuir. Então, como que você faz? Você vem nesse primeiro ponto aqui, você laçou o fio, você vai pegar esse ponto palito e vai fazer o meio ponto alto, assim. Agora, notem que esse ponto está aqui, não está? E esse ponto está aqui. Então, o que nós temos que cruzar? Nós temos que cruzar as partes aqui. Agora sim, você vem, laça o fio, você pula um ponto, você vai no primeiro espaço aqui, olha, do segundo ponto, porque note que o ponto é aqui e tem essas duas partes de cima do ponto palito. Então, você vem, laça o fio, pula um ponto, no próximo ponto, você insere a agulha no ponto palito e tira em meio ponto alto. Laça o fio e volta no fio anterior que você pulou. E faz novamente o meio ponto. Novamente, pula um pontinho, vai no próximo. Notem, por essa parte aqui, você vê que aqui é um ponto, aqui é outro ponto. E que essas duas partes aqui são o final e o final desse ponto e o início desse. Então, você vem aqui, você pulou um ponto palito. Laça o fio e tira. Laça novamente o fio e volta no ponto palito anterior que você pulou. E assim, nós vamos fazendo o nosso trabalho. Por que que ele vai ficando assim? Porque automaticamente, numa carreira, o ponto ele vai ficar aqui. Na outra, ele vai ficar entre um ponto e outro. Por isso que forma a renda cruzada. Pula um ponto, vai no próximo, laça o fio e tira. Laça o fio, vem no anterior, tira. Novamente, laça o fio, vai, pula um ponto, vai no próximo, laça o fio e tira. Laça o fio, vem no ponto palito anterior aqui, que você pulou, laça o fio e tira. E assim nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Aí eu mostro para vocês como que a gente vai fazer o último ponto dessa carreira. Os pontos todos formados aqui, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer os últimos aqui.
Então, aqui você vem, pulou um, continua pulando um, pega no ponto de lá, puxou, vem no ponto anterior, puxou. Como chegou aqui e a gente não vai poder cruzar esse ponto aqui, a gente não começou aqui com as correntinhas, as duas correntinhas e meio ponto alto aqui? Então, a gente vai ter que terminar igualzinho as laterais, para que fique sempre igual. Então, vem aqui, você laça o fio, insere no ponto palito aqui embaixo, olha, tem o ponto palito aqui, o último ponto palito, e faz meio ponto alto. A gente não terminou aqui com meio ponto alto na última carreira, na carreira de trás? Você vem aqui, você pega não essa correntinha, e sim essa daqui, da viradinha. Você insere a agulha aqui, pega as duas partes juntas, para que ele não fique frouxo, não fique solto. Laça o fio e tirou, fizemos meio ponto alto. Então, nós ficamos com 2 meio ponto alto aqui, e no início da carreira, as duas correntinhas equivalem ao meio ponto alto, e nós tínhamos feito meio ponto alto aqui no início. Então, no final vai ficar igualzinho. Vamos tirar todos os pontos novamente da agulha. O primeiro a gente tira um, e agora nós vamos tirar novamente de 2 em 2 pontos. Eu vou tirar todos os pontos aqui e vou começar a próxima carreira, que vai repetir a primeira carreira, porque é assim que nós vamos fazer o nosso trabalho, sempre repetindo a penúltima carreira que a gente fez, ok? Novamente, chegamos aqui no início do trabalho. Olha como que o ponto está ficando. Olha o nosso avesso como que ele é, tá? Ele é muito gostoso de trabalhar, apesar de ser perfuradinho, assim, tem esses furinhos, ele esquenta muito, porque ele é muito gostoso. Terminamos aqui, vamos subir com uma, duas correntinhas. E agora? Se nós cruzamos aqui e na parte de baixo, lembra que quando a gente começou, a gente fez duas correntinhas e já cruzamos o ponto. Então, nesse ponto, nós vamos repetir essa carreira. Então, nós laçamos o fio, pulamos esse ponto que está na agulha que nós subimos as correntinhas, pulamos esse primeiro aqui no terceiro, você insere a agulha no ponto palito e tira, deixando o ponto na agulha. Laça o fio novamente e pega o ponto anterior que você pulou. Assim. Então, note que ele já cruzou. Vou fazer novamente. Pula um ponto, olha que o ponto ele está aqui, certo? Agora, nós vamos cruzar aqui. Então, esse ponto aqui vai ficar na mesma posição desse ponto daqui de baixo. Certo? Por quê? Fica invertido. Para que ele fique o ponto renda cruzado duplo. Senão, se você fizer o ponto sobre ponto, ele vai virar o ponto bambu. Tá? Que também é muito bonito de fazer. Olha, pulamos um ponto, no próximo ponto, inserimos a agulha, laçamos o fio, voltamos no ponto palito anterior, inserimos a agulha, laçamos e puxamos. Então, olha como que ele está ficando. Então, o que eu quero dizer para você é que essa terceira carreira pula uma, repete a anterior. Quando eu tiver na próxima carreira, nós vamos repetir essa anterior aqui. Então, sempre para repetir é assim. Você tá nessa, você pula uma, repete essa. Quando eu tiver na outra, você vai pular essa e vai repetir essa. Então, uma começa apenas com duas correntinhas e termina com um meio ponto alto. Na outra, começa com as duas correntinhas, meio ponto alto e aí começa a cruzar. Para quê? Os cruzamentos dos fios aqui deem certo, ok? Ficando assim a próxima carreira. Vamos terminar de fazer essa daqui, vou mostrar no final novamente, que eu gosto de mostrar tudo direitinho para que não fique com dúvidas, ok? Então, olha como que está ficando. Muito bonito esse ponto. Chegamos aqui ao final da primeira, segunda, terceira carreira. Nós temos 3 pontos. Então, esse penúltimo ponto a gente cruza.
E o último ponto, como a gente começou com apenas 2 correntinhas, nós não tivemos mais um ponto alto, né? O meio ponto alto. Então, para terminarmos essa carreira, você laça o fio e vamos fazer meio ponto baixo, sempre pegando meio ponto alto, desculpe, pegando pela lateral aqui do seu trabalho. Levantamos o fio, tiramos uma vez, meio ponto alto feito. Agora, o primeiro ponto aqui da agulha você tira uma vez. E agora vamos descarregar a nossa agulha novamente, tirando de 2 em 2 pontos, até chegarmos ao início do nosso trabalho, fazendo a quarta carreira, que como eu disse, que repete, nós estamos na terceira, repete a segunda. E assim, a gente vai fazendo essa rotina do nosso trabalho, repetindo assim, até chegarmos à altura da nossa peça, altura desejada. Além desse colete aqui, você pode fazer uma manta, você pode fazer outro tipo de blusa. Já teve gente que perguntou para mim se podia fazer com outros fios de algodão. Sim, pode, pois no vídeo que está aqui no meu canal, está aqui na minha playlist de pontos e peças em crochê tunisiano, o ponto que eu ensino é com o fio de algodão, mostrando que sim, dá para fazer um caminho de mesa, dá para fazer uma passadeira, dá para fazer um tapete, o que a sua imaginação permitir, desde que você tenha as medidas certas ou você tenha um gráfico de onde aumentar e diminuir, pois também aqui no meu canal eu ensino como você aumentar ou diminuir o ponto em crochê tunisiano, que eu faço no ponto palito, mas serve para qualquer tipo de ponto, porque a base do crochê tunisiano é o ponto palito, onde vocês notem que todos os pontos em crochê tunisiano, quando a gente deixa carregado na agulha, ele é um ponto palito, ok? Então, vamos descarregar e vamos iniciar a nossa próxima carreira. Como eu disse anteriormente, chegamos aqui. Agora a gente vai fazer a próxima carreira. Essa carreira anterior, a gente começou com 2 correntinhas e já cruzamos o ponto, certo? Só que pulando essa carreira, na outra aqui, que foi a primeira e segunda carreira, a gente teve que cruzar ao contrário. Então, nós começamos com 2 correntinhas, meio ponto alto para depois cruzarmos. Então, nós vamos repetir essa carreira. Para repetir as carreiras e você saber a sequência, vocês vão contar assim. Vamos subir aqui. 1, 2 correntinhas. E agora, eu venho aqui, laço o fio e no primeiro ponto aqui, eu faço meio ponto alto, deixando o fio na agulha. Para vocês terem uma noção, como que vocês vão fazer? Se vocês estiverem nessa carreira, você vai fazer a próxima carreira. Como eu vou saber como que eu devo proceder na próxima carreira? Eu estou nessa carreira, eu pulo essa e repito a de baixo, a anterior, aqui. Eu pulo essa carreira, repito a anterior. Se eu tiver na outra carreira, eu pulo uma e repito a anterior. Se eu comecei aqui foi com 2 correntinhas. Aqui foi com 2 correntinhas e um meio ponto alto. Aqui só com 2 correntinhas. Repete agora 2 correntinhas e meio ponto alto, para que o ponto cruze aqui. Esse nozinho significa o ponto. Então, como que eu vou cruzar? Eu vou ter que cruzar esses 2 fios, desse ponto anterior com o próximo ponto. Então, eu venho aqui, laço o fio, pulo um ponto agora e tiro. Laço o fio e volto no anterior que eu pulei. Novamente, pulo um ponto, laço o fio desse próximo ponto aqui, que são os 2 bracinhos do ponto aqui. Deixa eu puxar aqui novamente. Laço o fio e tiro. Laço o fio e volto no anterior que eu pulei. Cruzamos o nosso ponto. E assim, a gente vai fazendo novamente a nossa carreira. Lembrando que, só para vocês não esquecerem, se eu comecei aqui com 2 correntinhas e meio ponto alto,
eu vou ter que terminar a minha carreira aqui igual eu terminei a outra. Não essa, e sim, a gente não está repetindo a de baixo? A de baixo, fazendo o cruzamento e os dois, meio ponto alto e o ponto correntinha, ok? Para que ele cruze e fique certinho o seu ponto. Vamos lá? De agora em diante, nós vamos fazendo assim o nosso ponto. Sempre repetindo essa rotina até chegar à altura desejada. Quando eu chegar na altura desejada, eu volto mostrando para vocês como é que nós vamos fazer para virar o nosso trabalho. Olha aqui o lado avesso, como que ele fica. E olha o lado direito, como que ele fica. Ok? Então, vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui. E logo, logo, nós vamos terminar de fazer a nossa peça. Chegamos aqui na altura desejada de nossa peça. Então, agora a gente vai passar para fazer o decote e a parte da frente. Como que você vai fazer? Aqui eu já fiz a minha marcação. Então, você vai contar quantos pontos palitos tem na carreira inteirinha. O meu aqui, para essa medida, deu 88 pontos. Então, você vai dividir em 4 partes, ou seja, uma das partes vai ficar para um ombro, a outra parte vai ficar para o outro ombro e as duas partes vão ficar para a parte onde vai passar o pescoço, ou seja, a central do seu ponto. Antes de a gente começar a fazer o ponto, aí você vai fazer uma marcação, que você vai ter que trabalhar com 22 pontos aqui e vai ter que trabalhar com 22 pontos aqui. E como que a gente vai fazer essa parte? Temos que fazer as 44 correntinhas, que equivale aos 44 pontos. Então, eu abandono a minha parte aqui e venho com a mesma agulha e pegando aqui no primeiro ponto da sequência aqui do nosso fio, eu pego o fio aqui e vou fazendo as 44 correntinhas. Então, se eu puxei uma aqui, eu vou puxar uma aqui, vou selar bem e vou fazer mais essa e mais 43 correntinhas. Até chegarmos ao último ponto, aonde está a marcação, desse lado aqui. Porque da marcação em diante tem que ter 22 pontos, ok? Vamos fazer os 44 correntinhas aqui e eu já volto mostrando como vamos fazer. Feito as 44 correntinhas, eu venho aqui, antes da marcação do último ponto aqui, insiro a minha agulha depois do último ponto, que seria essa parte aqui, laço o fio e vamos fazer o remate assim, puxando a correntinha e depois uma laçadinha e cortando essa laçadinha. Depois nós vamos arrematar esse ponto aqui. Então, o que que está ocorrendo? Está ocorrendo que nós já estamos fazendo a parte da passagem da cabeça, ou seja, o decote. Agora, eu volto com a minha agulha aqui onde estava, com o meu fio, e vamos voltar a tecer novamente. Então, eu vou subir aqui, já subi uma correntinha, vou subir mais uma correntinha aqui e venho já fazendo a sequência do meu ponto. Esse daqui é o primeiro meio ponto alto e depois nós vamos cruzando novamente, fazendo os pontos até chegar a contagem de 22 pontos, ou seja, quando tiver 22 pontos aqui na agulha, aqui nós já temos 4, eu vou parar e mostrar para vocês como que a gente vai dar sequência na correntinha. Chegamos aqui na marcação, temos 22 pontos na agulha. E agora, eu vou tirar a marcação daqui, porque foi aqui que eu comecei as minhas correntinhas, né? E vamos dar início à parte da frente. Então, como que a gente vai fazer? Quando a gente iniciou o nosso trabalho nas correntinhas, nós não fizemos em ponto palito, então nós vamos fazer assim, vamos inserir a agulha na correntinha e vamos fazer o nosso ponto palito, até chegarmos ao outro lado. Aqui, nessas correntinhas, nós vamos ter que ter 44 pontos palito. O que eu quero lembrar para vocês é que na minha peça eu tenho 88 pontos. Vocês podem ter mais pontos ou menos pontos. Por exemplo, se você tem
66 pontos, você vai dividir por 4, vai fazer uma parte do ombro, a outra parte vai ser o outro ombro e o restante dos pontos vão ser a parte central, que é do pescoço da sua peça, ok? Então, sempre dividimos em 4 partes por ser um decote canoa. Vamos fazendo até chegar à nossa marcação, os pontos palitos. 43 pontos aqui, vamos chegar aqui antes da marcação. Subimos aqui, pegamos bem na correntinha do ponto de base. Deixa eu puxar aqui, eu fechei muito, né? E 44 pontos palito. Como que eu faço agora? Eu tiro a marcação daqui, porque agora nós vamos continuar fazendo os 22 pontos que estão sobrando aqui na sequência da peça. Então, note que ficou assim na agulha, o ponto e o ponto ficou aqui, todos presos na agulha. Então, nós continuamos fazendo aqui o nosso ponto cruzado. Como aqui ele vai terminar num ponto, meio ponto alto, então nós vamos cruzando ele aqui. Vamos contar daqui da correntinha. Correntinha, ponto alto, meio ponto alto. Você conta de 2 em 2. Cruzou, 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 cruzou. Vai chegando aqui, 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 aqui. Então, vamos cruzar o ponto aqui. Fazemos a laçada na agulha no primeiro ponto de base. Eu venho aqui e faço meio ponto alto. Vou na sequência, volto no ponto anterior e faço o meio ponto alto. Notem que estamos dando continuação aos nossos pontos, ok? Vamos aqui, ele tá bem no meio, cruzamos e voltamos aqui e cruzamos. Vamos fazendo isso até terminar de fazer o último ponto aqui da nossa parte. Depois eu volto mostrando para vocês como que a gente vai tirando os pontos, ok? Chegamos aqui no final e agora a gente vai tirando todos os nossos pontos, como nos pontos anteriores, como a gente tá fazendo o nosso trabalho. Na sequência, igual a rotina do nosso trabalho, ok? Vamos tirando os pontos. Já vou chegar aqui onde está o decote. Vamos descarregar a nossa agulha. Chegamos aqui à última parte do nosso ponto cruzado. E agora, a gente vai tirando os pontos palitos, que são os pontos centrais que a gente fez. Vamos tirar tudo da agulha e vamos voltar a tecer novamente e dar continuação à nossa peça. O número de pontos que a gente continua fazendo, por isso eu divido os pontos certinho, o número de pontos da frente da peça tem que ser igual a de trás, para não ficar enviesado e não ficar uma parte mais larga do que a outra, ok? Então, vamos tirar o ponto até o final e eu já volto mostrando quando a gente chegar aqui como que vai ser. Chegamos aqui, já comecei a trabalhar a carreira com o nosso ponto, né? Fantasia. Agora eu venho aqui e continuo, porque agora já vamos dar início. Esse daqui são os últimos pontos dessa parte. Aqui começa o ponto palito. Então, se eu peguei nesse ponto aqui, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu pulo um ponto, vou no ponto seguinte, faço o meio ponto baixo e volto no ponto anterior. E tiro da nossa agulha, ok? Continuando, eu continuo fazendo da mesma maneira. Pulo um ponto, como se eu estivesse fazendo a primeira carreira. E faço um meio ponto alto. Volto no ponto anterior. E assim nós vamos dando a sequência. O que a gente fez aqui, na nossa primeira carreira do início do nosso trabalho, nós vamos fazer nessa parte de cima aqui, ou seja, começar a parte da frente da nossa peça. Então, pulamos um ponto, vou no próximo ponto, faço meio ponto alto, volto no ponto anterior, faço meio ponto alto, e assim eu vou trabalhando até chegarmos aqui e darmos continuação até terminarmos
a nossa peça. E depois voltamos trabalhando, retirando todos os pontos da agulha e dando sequência aos nossos pontos, sequência às nossas peças, ok? Passamos toda a parte do decote. Agora, vamos começar já o início dos últimos 22 pontos que estão aqui desse lado, né? Ou o número que vocês estão. Então, como que você vai saber se você fez certo o número? Esse primeiro ponto aqui tem que cruzar com esse, certo? Porque o cruzamento deles aqui é sempre ao contrário do de baixo. Se esses dois cruzarem aqui, automaticamente esses dois vão aqui. Então, está certo o ponto. Se não der certo essa parte aqui, a continuação dos cruzados do ponto, é porque você fez ou um ponto a mais ou um ponto a menos. Tudo é questão de matemática. É como no crochê, no tricô, em qualquer outra peça, e até no bordado. Se você faz um ponto a menos ou um ponto a mais, você não conta os pontos, o seu trabalho não vai ficar perfeito. Então, para que fique perfeito, olha, damos continuação ao nosso ponto, ele está certinho, e vamos na sequência agora fazer todo o nosso resto da nossa peça. Agora, é só terminar aqui, voltar e continuar fazendo essa sequência de carreiras, como a gente fez aqui na parte de trás. Nós vamos fazer o mesmo número de carreiras que a gente fez na parte, nós vamos fazer na parte da frente o mesmo número de carreiras que a gente fez na parte de trás, ok? Para vocês irem contando de 10 em 10 pontos, de 10 em 10 carreiras, vocês podem ir marcando as carreiras que vocês fizeram com o marcador ou com o fiozinho, né? Para ter certeza do número de pontos. Assim que eu terminar de fazer todas as minhas carreiras, eu volto mostrando para vocês como que a gente vai fazer a união das laterais, o acabamento do decote e a barra. Porque todo o meu trabalho tem um acabamento. Uma peça sem acabamento ou com um acabamento feio, ela fica desvalorizada mediante aos olhos das pessoas e também aos seus olhos. Você não vai ficar satisfeito com o seu trabalho, ok? Então, vocês vão fazendo aí que eu vou fazendo aqui, tá? Vamos lá, então? Chegamos aqui ao último ponto, né? Que já deu o comprimento da outra parte do nosso trabalho. Então, vamos ter que tirar o ponto daqui, fazer o acabamento, para que não fique esse ponto aqui furado. O ponto tem que ficar igual a esse. Então, como que nós vamos fazer? A gente vai pegar, vai fazer assim como todo o nosso crochê tunisiano. Inserimos a agulha no palito, laçamos o fio, puxamos e tiramos em um ponto baixíssimo. Inserimos a agulha no ponto palito, laçamos o fio e tiramos por dentro do nosso ponto. Novamente, inserimos no ponto palito, laçamos o fio, puxamos e passamos por dentro da correntinha. E assim, nós vamos fazendo o acabamento da nossa peça, ou seria o ponto do final para tirarmos da agulha o último ponto. E depois nós vamos começar a fazer na lateral o ponto barra, que é o ponto de acabamento nas lateral, porque a lateral ficou assim, né? E nós vamos fazer aquele ponto fantasia bem bonito, ok? Você pode também fazer assim, olha, ao invés de você inserir a agulha, puxar a corrente e depois tirar aqui, a hora que você pegar a prática, você pode inserir o ponto no palito, laçar o fio e tirar esses dois pontos que estão aqui de uma vez só, assim. Inserimos o ponto palito, laçamos o fio, temos dois pontos aqui, certo? O ponto palito e a correntinha. Você tira de uma vez só. Dá na mesma, tá? Só que aí já quando você já tiver um pouquinho mais de prática para fazer o acabamento. E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira até o último ponto e depois eu volto ensinando vocês como que nós vamos fazer o acabamento nas laterais. Depois tem a barra para fazer na nossa peça e também temos a gola. O nosso vídeo ele é completo, por isso eu peço, não pulem o vídeo, porque eu vou parando aqui, eu vou ensinando o que vocês têm que aprender e depois eu também vou parando e cortando o vídeo, entendeu? Então, vocês não pulem o vídeo e assistam por completo, porque assim não vai sobrar dúvidas. Se você aparecer com alguma dúvida, é sinal que você não assistiu o vídeo por completo,
tá? Vamos lá, então, terminando de fazer essa última carreira aqui. E depois nós vamos fazer a nossa barra, tá? Depois de ter terminado aqui o acabamento embaixo, vamos fazer aqui as laterais. Aqui eu já fiz de um lado, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que chama barra inglesa dupla, né? Então, é essa aqui que nós vamos fazer. Olha como ela fica bonita. Olha como que ela fica o lado avesso também, tá? Então, para você começar a fazer ela, você vai ter que pegar a sua peça do lado direito, da onde você estava com o seu ponto. Nós fizemos do lado direito o ponto, né? Então, nós vamos pegar aqui pelo lado direito. Vamos pegar o nosso fio e aqui na pontinha da barra, note que o lado avesso é esse e o lado direito é esse, é o lado trabalhado, o lado onde tá a rendinha, ele tem um relevinho aqui. E você vê a correntinha aqui, olha, que você puxou. Aquela correntinha que a gente puxa na volta. Pro lado avesso você já não vê a correntinha, tá? Então, você vem, pega a sua agulha. Vamos no primeiro ponto aqui puxar o fio. Eu puxo o fio aqui e nós podemos dar assim um leve nozinho para depois a gente arrematar, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, você vem aqui e sobe o fio, um ponto palito aqui na agulha. Agora, na distância aqui, olha, entre essa correntinha aqui e essa correntinha, existe essa parte aqui do ponto que nós fizemos, certo? Então, sempre foram duas correntinhas nas laterais. Você vem aqui na primeira correntinha, insere a agulha e levanta o fio. Vem na próxima correntinha, insere a agulha e levanta o fio. Você pula essa correntinha que está aqui. Na próxima correntinha, você insere a agulha e levanta o fio. E na próxima correntinha, insere e levanta o fio. Pula essa correntinha da carreira que está aqui. Vamos para a próxima. E assim, pegando o ponto de 2 em 2 pontos em cada carreira, nós vamos fazer a nossa carreira, nosso ponto até o fim, enchendo toda a nossa agulha em ponto palito. E depois vamos tirar o ponto palito, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. A agulha, por a gente estar fazendo a parte de trás e da frente ao mesmo tempo, a agulha ela vai ficar bem cheia. Mas não se preocupe, cabe direitinho na nossa agulha. É só apertar bem o ponto, tá? Então, vamos fazer, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, e nós vamos preenchendo toda a nossa agulha. Para depois, na próxima carreira do ponto palito, nós vamos executar o ponto fantasia, tá? Chegamos aqui no último ponto, olha como que a agulha fica bem cheia, fica bem cheia mesmo, tá? Mas isso é normal. Agora, nós vamos descarregar toda a nossa peça para depois, na próxima carreira, começarmos a fazer o ponto fantasia. Então, vemos aqui, a primeira você tira uma correntinha e agora vamos tirando de 2 em 2 pontos da agulha até descarregarmos toda a nossa agulha, ok? Então, vamos descarregando nossa peça e ele vai ficando assim o nosso trabalho. Descarregamos a agulha. Olha como que fica o ponto. Dá a impressão que ele vai ficar embabado, né? Só que ele não vai ficar embabado, porque aqui tá o ponto palito. Agora, vamos começar o ponto barra. Então, o ponto barra aqui, nós vamos fazer total em 3 carreiras. Essa e mais 2 carreiras e depois o acabamento. Só que são 3 carreiras longas, pois se trata da parte da frente e de trás junto da nossa peça. Então, eu subo uma correntinha aqui. No primeiro ponto, bem aqui no meio, o ponto ele é assim, né? O ponto palito é assim, olha, se você pegando ele por aqui. Você vai inserir a agulha bem no meio dele. Vai passar por trás e vai levantar uma laçada. Vem para o próximo ponto. A parte de trás dele tá aqui, a parte da frente tá aqui. Você insere a agulha e levanta. Agora, você passa o fio por cima da agulha. Vem com o fio para a frente. E você vai pegar esse ponto aqui.
Ao invés de você colocar a agulha aqui, você vai pegar ele assim, olha, por detrás, vai pegar as duas partes juntas. Mas antes, nós vamos passar a linha para frente. Então, vamos lá. Passamos a linha para frente, seguramos. Pegamos as duas partes do ponto aqui. Laçamos o fio e levantamos. Novamente, linha na frente. Pegamos as duas partes do ponto aqui, olha. A linha ficou aqui, tá? Levanto. Próximo ponto, inserimos a agulha bem no meio do nosso lacinho aqui. Levantamos. Próximo, inserimos a agulha no meio do lacinho, levantamos. E aqui nós vamos repetir até o final da nossa carreira fazendo essa sequência. Duas pegando por dentro do ponto e duas pegando pela frente. Ou seja, trazendo o fio para frente, laçamos o fio está aqui, olha. E puxamos aqui. Novamente, o fio tá na frente. Laçamos o fio aqui duplo. O fio está aqui. Você laça ele e levanta. Note que ele fica assim, olha, um ponto fica para o fundo e outro para frente. Seria um ponto meia e um ponto tricô, um ponto meia e um ponto tricô, tá? Ele fica bem intercalado assim. Vamos novamente fazer. Próximo ponto. Inserimos a agulha, levantamos. Próximo, inserimos e levantamos, certo? Agora, vem com a linha para frente. Passa aqui na frente do trabalho. Laçamos os dois fios aqui, puxamos e tiramos. Linha para frente. Laçamos aqui, caçamos os dois fios aqui, levantamos para cima, laçamos o fio e levantamos. E assim nós vamos fazer por toda a nossa peça, até encher nossa agulha. E depois nós vamos descarregando, tirando novamente, como a gente faz em todo o trabalho de crochê. Tirando de 2 em 2, ok? Eu vou fazer até o final da carreira e volto mostrando para você como que é na sequência de tirar o nosso ponto. É muito gostoso de fazer, só que essa carreira lateral aqui, ela pesa mais na agulha, porque a gente está pondo duas partes dos pontos na agulha. São o dobro de ponto que a gente coloca na agulha, né? Então, vamos fazendo, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, a gente já volta para tirar da agulha. Agora que nós preenchemos toda a agulha, né? Super pesada. Vamos descarregar. O primeiro a gente tira um, e agora a gente tira novamente de 2 em 2 da agulha, até descarregar totalmente a agulha. Depois, nós vamos partir para a terceira e última carreira deste lado. E vamos fazer o acabamento fazendo o último ponto da linha, né? Para depois a gente fazer aqui a barra e a gola também. Então, não pule o vídeo e continue fazendo comigo. Descarregamos toda a nossa agulha. Agora, a gente vem aqui no primeiro ponto. A gente sobe aquela básica correntinha. Os dois primeiros pontos a gente não pegou pelo meio, então nós vamos fazer novamente. Inserimos a agulha bem no meio do ponto e levantamos o fio. Vamos para o próximo ponto palito, que se você puxar aqui ele tá dobrado, certo? Inserimos a agulha no meio e levantamos. Outro ponto nós já começamos a pegar pela frente. Você vai ver pelo ponto de base, que tem esses dois nozinhos aqui. Então, você passa o fio pela frente do seu trabalho, pega o ponto dobrado, a parte da frente e de trás dele, laça o fio e levanta. Novamente, fio para frente, pegamos o ponto dobrado, ou seja, a parte da frente e de trás, laçamos o fio e levantamos. O próximo ponto a gente pegou no meio, então a gente insere a agulha e puxa. Inserimos a agulha no meio do ponto e puxamos. Próximo é por cima. Então, a gente vem. Vocês vão baseando pelo ponto de base, tá? Se o ponto de base tem esse nozinho, automaticamente, esse ponto aqui vai ter esse nozinho. Se vocês, por um acaso, estão fazendo e viram que o ponto não tá igual, ou vocês fizeram ponto diferente, ou pularam, ou alguma coisa tá errada. Então, vocês voltem fazendo, tá?
para o trabalho ficar perfeito. E por esse ponto aqui, vocês vão ter uma ideia de que outros pontos, você pode fazer o colete com outros pontos. E vocês querem fazer o acabamento, vocês vão fazer o acabamento assim. Vocês também podem fazer um acabamento em ponto de crochê comum ou ponto de crochê barra, mas sempre pegando pelas laterais por igual do seu trabalho, para que dos dois lados ele fique igual. Não fique laceado ou largo, né? E também não fique justo o seu trabalho. Ele tem que ficar certinho. Então, vamos fazendo assim até o final. Vamos encher toda a agulha. Vamos descarregar da mesma maneira que nós descarregamos. E eu volto aqui arrematando o ponto para vocês verem como que a gente vai arrematar o ponto, ok? Chegamos aqui, a terceira carreira pronta. Agora, nós vamos arrematar essa última que ficou assim. Então, você pode arrematar ela com sua agulha mesmo, de crochê tunisiana, ou pegar uma agulha de crochê que tenha a mesma espessura, tá? Então, você vem aqui, faz uma correntinha. O primeiro ponto palito que está aqui, você levanta ele, laça o fio e tira, como a gente fez da outra vez, tá? Eu tiro tudo de uma vez só. Eu insiro a agulha aqui na frente do ponto palito, laço o fio e já tiro o ponto. Insiro, laço o fio. Lembra que temos 2 pontos aqui na agulha. Tira os 2 pontos. E assim nós vamos fazer por toda a volta do nosso trabalho, para arrematar assim a nossa lateral. Ela vai ficar assim, desse jeito, igual essa daqui. O lado avesso ficou assim e do lado direito ela vai ficar assim. Então, vamos fazer. Depois, nós vamos voltar, nós vamos fazer a parte de baixo da nossa peça, que isso daqui é lateral, tá? Então, aqui nós vamos fazer a parte de baixo, uma barrinha na parte de baixo da nossa peça. Aí, eu volto mostrando para vocês como que a gente vai fazer. É o mesmo jeito que a gente fez nessa outra carreira aqui. Esse mesmo ponto, tá? Levantando o ponto palito e depois fazendo o ponto fantasia. Vamos fazer também apenas 3 carreiras, só para ficar um acabamento bonitinho, e depois vamos partir para a gola. Depois da gola pronta, nós vamos montar a nossa peça, unindo as laterais, colocando os botões e tirando as medidas para vocês verem como é que ficou e o tamanho que ficou a nossa peça. Ok? Vamos lá, então, terminando a nossa peça assim na lateral. Terminamos assim a nossa lateral, está aberta, né? Que ela ficou assim. Eu ponho assim dobradinha, porque não dá para aparecer tudo na cama. Do outro lado também, o lado avesso, ela fica assim, ok? Aqui ainda tem a parte da gola que a gente vai fazer. E agora, levantando aqui, tem essa parte aqui da barra, né? Que nós vamos fazer. Então, a barra vai ser o seguinte: vamos virar o nosso trabalho aqui para cima. Essa parte da barra, você vai fazer assim. Nós vamos fazer 3 carreiras também. Uma carreira levantando o palito, a segunda carreira fazendo o ponto e a terceira, que é a última. E depois vamos fazer o acabamento igualzinho nós fizemos aqui. Só que, para começar essa barra aqui, o pulo do gato é esse também. Nós não vamos começar a fazer a barra daqui da ponta. Por quê? Essa ponta aqui, vou pegar a parte de trás para vocês verem. Nós vamos cruzar aqui, assim. Aqui nós vamos colocar o botão até uma determinada altura. Então, aqui vão ficar os 2 botões. E depois, na parte de cima da cava vai ficar aberta, ok? Então, para fazer a barra, deixa eu puxar o fio aqui. Você vem aqui pelo lado direito da sua peça, está aqui. Você vem bem na pontinha daqui, olha, onde você começou a barra. Você insere a agulha aqui na última correntinha, laça o fio aqui e puxa. Pode fazer um nozinho se você quiser. Depois nós vamos arrematar esse nó também.
Então, nós vamos fazer como a gente fez na cava, nas laterais. Você vem aqui, levanta o fio. Você vem aqui na próxima correntinha, pega ela dobrada assim e levanta o fio. Vem na próxima correntinha, levanta. Ou seja, entre um ponto e outro, você vem aqui, você vê que a correntinha está aqui, certo? Então, você levanta. A correntinha não está aqui? É essa distância. Você levanta bem assim o ponto que você vai enxergar onde está a correntinha. Então, você vai levantando os pontos por toda a barra até chegar nessa outra ponta aqui da barra, antes de começar essa lateral aqui. Então, nesse ponto, você vai parar e vai voltar fazendo 3 carreiras de barra e arrematar do jeito que nós arrematamos as laterais. Isso você vai fazer na parte de trás e na parte da frente, ok? Depois, nós vamos montar a peça para ver como vai ficar. Depois dessa barra, nós vamos partir para a gola. E por último, nós vamos montar a peça, tá bom? Então, vamos fazendo a barra aí, eu vou fazendo a barra aqui, e nós continuamos com a nossa peça. Então, note que o ponto vai ficando tudo aqui. Depois, na próxima carreira, você vai começar esse ponto fantasia aqui, que é de 2 em 2, tá? Vamos lá, então? Continuando aqui, veja que essa lateral aqui, eu já fechei. A barra aqui também já uni, vou mostrar para vocês como. Eu deixei aqui na cava, por se tratar de ser um colete bem grande, né? Eu deixei aqui 40 centímetros de cava, ok? Para ficar aberto. Se a pessoa quiser colocar mais um botão, fechar mais aqui, pode. Fique à vontade, pode fechar até aqui em cima. Fique à vontade, tá? Porque cada um cria e tem a sua inspiração. Cria do jeito que quer, né? Então, está aqui uma parte. Vamos para a outra parte, do lado de cá. Eu já marquei aqui, na mesma posição, os botões. Se esse botão ele ficou aqui, então, do lado de cá, ele vai ter que ser igual. Então, eu marquei com marcadorzinho aqui, onde é que eu vou colocar o botão, e aqui a barra. Então, notem que a nossa barra, ela ficou assim. Ficou a lateral assim. E a nossa barra, ela ficou aqui, porque nós não fomos com a barra até o final. Nós fomos com a barra até o ponto da peça. Então, eu venho com essa peça aqui. A parte da frente vai por cima e a parte de trás vai por baixo. Então, eu venho com a peça aqui, a parte de cima da frente vai assim, certo? Mas ela não vai poder ficar assim. Então, como que eu faço? Eu viro no avesso primeiro a nossa peça. Viro ela no avesso, deixo as 2 barras aqui assim, tá? E venho com uma agulha de tapeçaria. Já passei o fio na agulha de tapeçaria. E vamos fazer a nossa união aqui. Então, eu venho aqui, eu faço um ponto aqui. Eu não dou nó, tá? Pode ver que eu deixo o fio aqui. Vou segurar com o polegar. E faço um ponto fechando bem assim a nossa barra. Agora, eu vou fechar nossa barra em forma assim de ponto assim atrás, ou caseado que seja, né? E já vou segurando aqui, prendendo, arrematando esse pedacinho de fio que eu havia deixado. Então, vocês vêm aí, vocês pegam aqui no último ponto desse lado aqui, bem certinho, e vão caseando e fechando a sua barra. Opa, não é para passar por dentro, não. Assim, ok? Vamos fechando a barra, até chegarmos na altura aqui, dessa parte aqui que está aberta. Pegamos o último ponto daqui. Fechamos. Por que que eu fiz a barra separada? Porque se eu fosse fazer a barra tipo circular, eu ia ter que usar agulha de 2 pontas. Mas como muita gente não tem agulha de 2 pontas ou não sabe usar agulha de 2 pontas, então eu fiz dessa maneira, ok? Cheguei aqui no último ponto, bem pertinho aqui da nossa abinha, né? Então, ficou assim. Vamos voltar para o lado direito do nosso trabalho para ver como que ficou. Então, do nosso lado direito, olha como que ela ficou. Ela ficou bem fechadinha. Agora, nós temos que... Voltamos para o lado direito da peça. O fio está aqui. Nós temos que transpassar
essa parte da frente para a parte de trás, certo? Então, você vem bem certinho aqui. Olha pelo lado esquerdo como que ficou a peça. Ela vai ficar aqui assim, olha. Eu vou vir aqui pelo lado esquerdo. Vou voltar o ponto aqui. Para dar um pontinho aqui só. Para que ela não fique solta. Tá? Então, eu venho aqui pelo lado avesso. Venho aqui, dobro a barra bem certinha. Venho com esse mesmo fio que eu estava trabalhando e faço um tipo de um alinhavo assim. Só para segurar essa pontinha, para que ela não fique solta, aberta pelo lado avesso. Segurei bem a pontinha aqui, vamos fazer 2 pontinhos aqui. Aqui. Venho com a agulha e passo para o lado direito da nossa peça. Passei pelo lado direito. Agora, vamos transpassar a peça. Essa parte em cima dessa, certinho, na mesma posição. Na mesma risca, daqui você vem com essa pontinha aqui. Então, eu venho, transpasso aqui. Seguro bem assim com a mão certinho, sem esticar e sem deixar frouxa a peça, para que ela fique bem certa no corpo e bonita. E venho aqui trabalhando com esse fio em forma de alinhavo. Eu prendo a ponta aqui e prendo a ponta aqui. Como prendi pro lado avesso, dou um pontinho a mais aqui. Só para a segurança, para que essa ponta não levante. Agora, eu venho com a peça aqui e venho trabalhando ela em forma assim de alinhavo, pegando a parte de trás da peça e pegando a parte de cima. Venho com o alinhavo aqui, pego a parte de dentro da peça e vamos fazendo esse tipo de alinhavo, bem delicado, sem repuxar o fio. Note que meu alinhavo ele é curto, é só pegando um ponto, a parte de trás eu já faço maior. Venho aqui. E minha peça, ela vai ficar costurada até a altura do primeiro botão só. Depois ela não é costurada mais. Porque o botão é que vai prender. Cheguei aqui, certo? Vamos desmarcar aqui o que eu havia marcado. Então, eu vou aproveitar esse mesmo fio aqui. Eu só vou fazer um pontinho aqui a mais. E vou voltar com esse fio aqui, olha. A agulha está aqui. Eu volto com esse fio até o meio aqui, olha, do nosso trabalho. Até o centro dele. Cheguei aqui no centro. Note que minha peça está fechada já. Não há necessidade que feche maior, mais forte. Por quê? Porque é apenas um detalhe. Olha o avesso como que ficou. Então, eu venho aqui, eu vou pegar um botão. Eu comprei esse botão aqui de 4 furos, né? Eu insiro a agulha nele e passo pra cá. Seguro bem a peça transpassada assim. E venho com o botão, insiro a agulha e vou para o lado avesso, para o outro lado da peça. Fechei aqui. Volto com a agulha e vou cruzar o botão. Apenas isso, porque o botão, ele se trata de um enfeite. Então, não há necessidade que prenda mais, apesar que ele ficou já bem preso, certo? Ficou bem preso o botão, ele não está solto. Venho para o lado de trás da peça. Aqui eu pego 1 ou 2 pontos, faço uma laçadinha assim. Isso eu tô ensinando para quem não é costureira, para quem nunca pegou, nunca fez, entendeu? Porque sempre tem a primeira vez que a pessoa tá fazendo, então eu gosto de mostrar os detalhes. E passo o fio por dentro de alguns pontos para arrematar. Passei, cortei o fio. Note que não aparece nada aqui. E o primeiro botão está preso aqui. Agora eu venho com a peça aqui. Eu viro a nossa peça certinho, deixo ela bem retinha aqui. O segundo botão, ele está preso aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu seguro a peça bem certinha. Essa com essa transpassada aqui. Venho com a minha agulha aqui. Eu não vou dar nó, eu vou deixar um fio, porque eu vou amarrar esse fio lá atrás, certo? Então, eu venho com a minha agulha aqui pelo lado de trás. Notem, você deixa certinha a peça aqui, para ela não ficar embaulada, não ficar solta. Insiro a agulha aqui. Deixo o pedaço de fio aqui atrás, olha. Para depois arrematar. Agora, eu venho com outro botão.
passo por dentro do botão, vou segurar o fio aqui atrás, posso tirar o marcador, que não precisa mais do marcador. O botão está aqui. Seguro a peça e o botão e passo por dentro. Quem é que não sabe pregar um botão, não é, minha gente? Volto aqui. Pego por detrás. A peça está certinha aqui, olha. Volto e prendo o botão. Note que essa parte aqui, ela não ficou costurada, ela só vai ficar presa aqui com o botão, tá? Venho pelo lado avesso da nossa peça. Lembra aquele fio que eu deixei solto aqui? Você vem aqui e você vai fazer um nozinho, prendendo bem o botão. Faço 2 nós. Com esse fio da agulha aqui, eu passo por dentro de alguns pontos aqui para arrematar. Pronto. Muito fácil, gente. Agora, eu pego esse outro fio que está aqui. Esse fio que eu deixei aqui atrás. Eu passo ele por dentro da nossa agulha. E passo por dentro de alguns pontos também, escondendo esse fiozinho. Pronto. Está aqui nossa peça. Então, olha a nossa lateral como que ficou. Tá? Um charme, né? Um colete assim é um charme. Então, as duas laterais ficaram assim. Agora, nós vamos partir para a gola. Como nós passamos o botão daqui para cá, da frente para trás, nós vamos ter que deixar a gola agora virada aqui para frente. Mas, se a pessoa usar vestir o colete de trás para diante, ninguém vai notar. Porque muitas pessoas não vê esse detalhe da gola, né? Da transpasso do botão. Então, a nossa gola ficou aqui, assim. O último ponto ficou aqui. Último fio, né? Deixa eu arrematá-lo antes de fazer qualquer coisa. Esse é um fio que terminou aqui do ponto, né? Do ponto do nosso arremate. Eu vou passar ele por dentro de alguns pontos. Pronto, ele ficou guardadinho. Agora, nós vamos fazer o nosso arremate da gola. Por quê? Porque esse lado aqui foi que a gente fez o arremate certinho. Só que esse lado aqui ainda não. Ainda tem os pontos aqui, porque nós começamos por aqui, aqui foi a correntinha, lembra que a gente fez e deu a volta? E aqui foi o ponto que nós acabamos, última carreira. Então, nós vamos vir com uma agulha de crochê que nós estamos usando para terminar a nossa barra. Eu venho com o fio aqui e venho fazendo aqui na parte da frente. Já está pronto aqui, mas nós temos essa parte de trás aqui para terminar. Então, eu vou fazer aqui, olha, essa parte já está aqui. Nós vamos fazer ela dupla novamente. Insiro a agulha aqui, na primeira correntinha, no primeiro ponto que seja. Passo o fio. Deixa eu fazer um nozinho aqui nesse fio e depois eu vou arrematar. O ponto está aqui, certo? Então, eu venho, laço o fio e faço uma correntinha, certo? Agora, em cada ponto de base aqui, eu vou fazer aqui, nessa parte da frente aqui, como tem a correntinha aqui, eu vou fazer assim. Eu pego atrás da correntinha e faço um ponto baixíssimo. Escapou. Venho aqui na próxima correntinha, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Por quê? Porque essa parte aqui já tem o acabamento pronto. A parte de trás é que ainda não tem. Então, eu vou costurando assim, vou caseando assim, o meu trabalho fazendo em ponto baixíssimo. Notem que se a correntinha tem a parte de trás e a parte da frente, eu pego no meio aqui da correntinha, tá? E vamos caseando o nosso trabalho até a gente chegar aqui na lateral, ou seja, aqui na lateral. E depois eu volto mostrando essa parte de trás aqui, como que a gente vai fazer o acabamento dela. Chegamos aqui, note como que ele ficou, caseei tudo, né? Então, a parte da frente ficou assim. Chegamos aqui na nossa lateral. Lembra que nós terminamos o ponto aqui? Que a gente passou da frente para trás o nosso ponto, ou de trás para frente, né? Tanto faz. Então, eu venho com a correntinha aqui, o ponto está aqui, a separação. Eu venho aqui nesse primeiro ponto palito aqui, da parte de trás. Olhem,
pula esse ponto palito que está aqui do lado, vem no primeiro ponto palito da parte de trás, insere a agulha, laça o fio e tira de uma vez só, caseando também. Próximo ponto palito. Laçamos o fio, temos 2 pontos na agulha, tiramos, ficamos 1. Como eu já costumei falar anteriormente para vocês, que eu gosto de fazer ele assim, eu insiro a agulha, laço o fio. Eu tenho 2 pontos na agulha, certo? Eu laço o fio aqui e já tiro os 2 de uma vez só. Então, nós vamos caseando e fazendo o acabamento do nosso trabalho na outra parte, seja a parte de trás ou seja a parte da frente. Porque a gola ficou igual em ambas as partes. Porque se trata de uma gola canoa, né? Então, olha, o trabalho ele está assim. E ele vai ficar, deixa eu fazer mais um ponto e mostrar para vocês, fechadinho assim. Então, olha a diferença e olha a diferença, tá? Então, vocês vão caseando, vão terminando o trabalho de vocês. Esse daqui é um colete grande, ou seja, extra grande que eu fiz. Terminando de fazer o ponto, eu vou mostrar a medida para vocês. Foram 35 pontos na parte 35 pontos, não, 35 carreiras na parte da frente e 35 na parte de trás. Ou seja, carreira de ida e volta são 70 carreiras na parte da frente e 70 carreiras na parte de trás. O tempo de execução para eu fazer esse colete aqui foram em 4 dias, mas eu peguei ele nas horas vagas, tipo assim, peguei no período da tarde, no horário do futebol, entendeu? Então, se você tem o tempo todo, o dia todo, e você à sua disposição que você pode fazer em até 2 dias um colete grande desse. Se for menor, você vai fazer em menos tempo. Lembrando que o número de correntes que você vai fazer é no tamanho da peça desejada. Você pode fazer mais ou menos corrente. E o número de carreiras também é na altura da sua peça desejada. Então, você mede uma peça aí de roupa que você tem, ou mede no corpo, e daí faz o número de correntes e vai subir no seu trabalho, ok? Não tem uma medida exata, é você que vai determinar a sua medida, mais largo ou mais justo, ou de acordo com a peça que você tem aí na sua casa, tá? Estou chegando aqui ao final, temos mais um ponto aqui. E agora, esse primeiro ponto que eu fiz, então eu venho com a agulha, insiro a agulha aqui, nesse ponto que eu fiz, o primeiro ponto que eu fiz, laço o fio e puxo. Então, note como ele ficou fechadinho, dos dois lados fechadinho, tá? Agora eu venho aqui, puxo a correntinha, vou puxar um tamanho grande aqui assim. Depois que a pessoa experimentar, se ver que a gola ficou muito larga aqui, você pode dar uns pontinhos assim, pelo lado direito ou pelo avesso aqui na lateral da sua gola. Porque com o tempo pode ser que laceie ou não, então você pode fechar os pontinhos aqui. Ou também colocar esse botão que eu coloquei aqui, você pode colocar aqui em cima também como enfeite. Fica muito bonitinho, tá? Então, eu peguei aqui o ponto. Vamos pegar a minha agulha de tapeçaria. E com o auxílio da agulha de tapeçaria, eu venho aqui, venho para o lado de dentro do nosso trabalho e passo por dentro de alguns pontos, escondendo assim o nosso fio de arremate, certo? Então, fechei aqui, posso cortar. Tem outros fios que ficaram aqui, o que que eu posso fazer? Eu faço um nozinho aqui, dou uma emenda, uma união perfeita. Pego o fio também, passo por dentro da agulha. E vamos aos arremates. Aonde você deixou um fio, onde teve uma emenda, alguma coisa e outra, você passa por dentro de alguns pontos e faz o seu arremate. Fechamos aqui o ponto. Esse aqui tá mais curtinho, já fica mais difícil de passar na agulha de tapeçaria. Então, eu venho com a agulha de crochê aqui. Passo por dentro a agulha por dentro de alguns fios e passo o fio assim por dentro dos pontos. No último ponto, vou fechar um pontinho menorzinho aqui para ele não ficar essa haste aberta aqui. Aqui tem o ponto mais justinho. E arrematadinho.
ok? Então, a nossa gola, ela ficou assim. Tá? Agora, eu vou numa mesa maior, que eu vou tirar na medida para vocês, para ver como que ficou a nossa peça, o nosso trabalho por inteiro. Vamos lá? A nossa peça ficou assim, a gola assim, as laterais ficaram aqui assim, totalmente perfeita, a nossa barrinha, né? Perfeita, tá? Então, vamos às medidas. Esse colete aqui, por ser um tamanho bem grande, ele ficou... Deixa eu virar minha fita aqui. Ele ficou com 62 centímetros de largura. De altura, ele ficou com 68 centímetros, ok? É para uma pessoa de tamanho GG, pessoa grande. Então, agora vocês vão e façam o seu. A parte do lado direito ficou assim e a parte do lado avesso do nosso trabalho, ela ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho que tem aqui do lado para você ver novos vídeos. Lembrando que na parte de crochê tunisiano eu tenho uma playlist aqui completa com mais de 56 vídeos entre peças e pontos. Sabe essa parte de cima aqui, que tem um i marcado aqui no vídeo? É a parte de informações. Se você passar o mouse por cima, você vai ver a foto dos vídeos que eu tenho em playlist. E também aqui no final da tela eu tenho também a informação da minha playlist. É só clicar em cima, você vai entrar direto na minha playlist de vídeos de crochê tunisiano. Você que gosta do crochê tunisiano, aproveite e faça o seu, ok? Grata, até o próximo vídeo e mil beijos no coração de todos. Fui!